Olá pessoas, eu me chamo Gabriel e neste vídeo, junto com Pedro Rosa, nós do Grupo Turing vamos falar um pouco sobre regressão linear. Bom, então começando pelas definições, a gente pode dizer em geral que uma regressão é uma forma que nós temos de encontrar correlações entre variáveis e levando em conta a análise de dados, essa correlação ela vai ser feita geralmente para possibilitar uma predição. Então vamos pegar como exemplo a área médica. Nós poderíamos anotar os sintomas que um paciente está apresentando e, através desses dados, tentar predizer um diagnóstico, inferir qual doença que ele tem. Aí, além disso, para encontrar essa correlação, pelo menos no caso da regressão linear, nós vamos usar o método dos quadrados mínimos, que já vai ser abordado um pouco melhor mais à frente. Antes, vamos pensar que se a gente estiver trabalhando com duas variáveis, por exemplo, o preço de terrenos e seus tamanhos, a gente vai estar querendo a reta que melhor indica a tendência dessas observações. Muito provavelmente esse é um caso mais famoso da regressão linear, mas se a gente trabalhar com uma variável a mais, por exemplo, a distância dos terrenos a um centro urbano, a uma cidade, no lugar da reta a gente vai acabar tendo um plano. Aí, para mais dimensões, a visualização começa a ficar bastante mais complicada, porque a gente perde essa forma mais tradicional de botar os dados, com a qual a gente está normalmente acostumado. Ainda assim, é importante salientar aqui que o modelo de regressão linear ele funciona com um número qualquer de variáveis, beleza? Então, retomando o que a gente tinha comentado da soma dos mínimos quadrados, sem ficar entrando naqueles pormenores matemáticos, principalmente aqui no vídeo, o que a gente faz através desse modelo é calcular e minimizar, esse ponto é bastante importante, minimizar a diferença entre o que a gente estimou e o que de fato aconteceu. Para essa diferença, a gente vai dar o nome de resíduo. Logo mais a gente vai falar mais dele. Agora, vamos pensar matematicamente, como que a gente pode definir esse modelo de regressão linear. Basicamente por meio dessa equação. Aqui, cada x representa uma das nossas variáveis independentes e cada beta um coeficiente que nós encontramos pelo método dos quadrados mínimos, ou enfim, pelo método de regressão linear. Aí, combinando eles, a gente consegue encontrar um valor para y, que é a nossa variável dependente. Então, no caso da nossa reta, o x1 poderia ser o tamanho do terreno e junto com beta 0 e beta 1, nós encontraríamos o preço desse terreno. No caso do plano, a gente teria o x2 a mais, como sendo uma distância do terreno a uma cidade, por exemplo. E aí, consequentemente, a gente deveria também encontrar o beta 2. Então, para esclarecer, caso não tenha ficado tão claro assim, a gente costuma separar as variáveis em duas categorias. Uma variável dependente, que é aquela que a gente quer estimar, e um conjunto de variáveis independentes, que a gente usa para ajudar a construir o nosso estimador. Aí, além disso, tem outro ponto bastante importante. É perceber que o expoente do x no modelo é no máximo 1, justamente porque isso é o que caracteriza a relação linear. Se a gente tivesse um expoente quadrático, por exemplo, a gente poderia estar entrando numa regressão polinomial, beleza? Mas então, a gente sabe que toda estimação tende a acarretar alguma forma de erro, e a gente pode tomar algumas métricas para entender melhor o quão preciso ou quão acurado está o nosso modelo. A mais intuitiva, sem dúvida, é o resíduo, que a gente acabou de abordar. Basicamente, significa que quanto maior o seu valor, mais distantes os pontos estão do estimador. Por exemplo, mais distantes os data points vão estar da reta estimada. Um outro ponto importante é que um resíduo muito alto ele pode ser um indicativo de que o modelo linear nem sequer seja o mais adequado para aquele caso que a gente está abordando. Já o desvio padrão dos coeficientes dizem respeito à incerteza daqueles betas que nós estimamos. Basicamente, os coeficientes eles não são absolutos. Eles podem trazer consigo algum grau de incerteza e nós quantificamos essa incerteza por meio do desvio padrão. A ideia aqui é que, por exemplo, quanto maior o desvio padrão, menos certeza a gente vai ter sobre a qualidade da nossa predição. Aí, por fim, temos o R quadrado. Ele ajuda a determinar o quanto da variação que nós temos nos nossos dados está sendo explicada pelas variáveis que a gente tomou. Então, no nosso exemplo, se a gente conseguisse um R quadrado muito próximo de 1, significaria que grande parte da variação que a gente vê nos dados está sendo explicada pela relação entre o preço e o tamanho do terreno. Do contrário, talvez fosse até melhor buscar outras variáveis que explicassem melhor. Para finalizar, agora nós vamos entrar na parte de implementação com Python. Vamos ser trabalhados no exemplo, um modelo de regressão simples, com uma variável independente, e um de regressão múltipla, com mais de uma variável independente. É importante que vocês olhem a descrição do vídeo, porque lá a gente deixou links para dois notebooks. Um deles é que a gente vai estar desenvolvendo aqui em vídeo mesmo, e o outro é o mais completo, no qual a gente aprofundou mais no modelo e também mostrou outras implementações. Aí, já tocando nesse ponto das outras implementações, é bastante importante vocês terem em mente
que a regressão linear ela não costuma ser difícil de implementar em diversas linguagens, em diversos softwares. A questão aqui é que a gente está mostrando basicamente sugestões de bibliotecas de Python, algumas dessas que a gente vai até mesmo utilizar, como é o caso da NumPy e da StatsModel. Assim sendo, vamos lá para o notebook. Boa tarde a todos, meu nome é Pedro Rosa. Eu vou mostrar um exemplo da aplicação de um modelo de regressão linear. Também será feita a implementação, obviamente. As bibliotecas usadas são aqui, já vamos importá-las, e este daqui é o nosso conjunto de dados. Imagine a seguinte situação. Uma empresa, uma transportadora, observou uma correlação entre o tempo de entrega da mercadoria, com o número de pacotes a serem entregues e a distância percorrida pelo caminhão. Então, a transportadora coletou esses dados e decidiu contratar alguém para fazer um modelo para conseguir prever o tempo de uma viagem, sabendo essas duas características, né? A distância até o local e o número de pacotes a serem levados. Nós iremos mostrar como o modelo sairia se considerássemos apenas das variáveis de cada vez, e como o modelo seria se considerássemos as duas ao mesmo tempo, com uma regressão multivariável. Gabriel já mencionou que para fazer a regressão linear com uma variável nós iremos utilizar o NP-polyfit. Então, o NP-polyfit ele retorna os coeficientes, o resíduo e alguns outros valores que não nos importam. Queremos fitar a primeira linha de dados para podermos observar o seu efeito, né, o seu papel. Faremos a mesma coisa somente com a segunda. Depois faremos com as duas ao mesmo tempo e veremos que realmente utilizar as duas resulta num modelo melhor. Mas não tem por que não fazermos uma de cada vez. Os coeficientes, né, são o coeficiente angular e linear da reta. Então, para o modelo fitado com os dados x0, temos os coeficientes A0 e B0. Para o modelo fitado com os dados x1, nós temos os coeficientes A1 e B1. Podemos definir, então, as retas, né? São funções em função de x. E pronto, está feita a nossa regressão. Vamos rodar essa célula. Nenhum erro foi levantado. Vamos ver a visualização desse resultado. Aqui é um simples código para gerar esse gráfico. Os pontos em azul são os nossos dados, né? Um scatter plot. Nós vemos, por exemplo, que o número de pacotes influencia relativamente de forma linear, realmente. E a reta fitada é em verde. Essa aqui para os dados x0 em y. Para os dados x1 em y temos outra reta, que aqui está. E aqui em cima podemos verificar os resíduos, né? Vemos que a reta verde gera bem menos resíduos que a reta de cima. A reta inferior gera bem menos resíduos que a reta superior. Vamos ver então quanto resíduo é gerado utilizando os dois dados juntos, né? É esperado que seja menor ou igual que essa quantidade, pois adicionar uma variável não deveria afetar de forma pior o nosso modelo.
Então, o Gabriel também mencionou que para fazer a regressão multivariável a gente vai usar a função lst-sq de least squares do NumPy Lineage. Então, vamos aplicá-la aqui. Essa função é um pouco estranha pelo seguinte motivo. Ela exige que... Aqui seriam os nossos dados, né? O primeiro parâmetro da função seriam os dados. O segundo seria os dados coletados, os dados observados, né? E, finalmente, aqui no fim, seria uma condição para não levantar um warning que essa função levantaria se não tivesse esse parâmetro. Nada mudaria se não fosse por isso. Isso aqui só serve para não levantar um warning. Contudo, tem um problema. A função exige uma coluna a mais do que nós temos, né? A função, ela quer que... O que são pré-condições para passar esse parâmetro? Essa função, né, least squares, está assumindo que x... as colunas de x são diferentes parâmetros, né? São os parâmetros independentes. Então, sendo que no nosso caso pode-se ver aqui que nós definimos as linhas como os parâmetros independentes. E, além disso, ele também assume a existência de uma coluna a mais de constantes valendo 1. Então, seria algo assim, certo? Onde a primeira coluna são os valores de x, a segunda coluna são os valores de x1, a terceira coluna são as constantes 1. Então, nós precisamos processar um pouco esses dados aqui, certo? Então, iremos usar o vstack do NumPy para adicionar essa coluna de 1s. E depois iremos transpor, usando pontos transpose. O vstack pede para que passemos uma tupla com a array inicial e a array a ser adicionada. Pode-se perceber que isso aqui seria uma lista contendo apenas uns e do comprimento de uma coluna de dados, certo? Uma linha de dados. Isso irá retornar o que a função nos dá. O primeiro valor desse retorno serão os nossos coeficientes. O segundo valor é o resíduo. Podemos então definir o nosso plano. Por que é um plano? Porque são duas variáveis. Com 3 variáveis seria um hiperplano, o que é uma coisa estranha de se pensar. Definindo nosso plano, eu preciso definir mais algumas variáveis para as nossas funções de plotagem. Eu talvez deveria ter omitido isso. Isso aqui não é uma parte importante. Pronto. Opa. Não foi assim. E... sem erros. Rodemos então a visualização. Vamos abrir a célula. E aqui está o nosso plano. Aqui estão os nossos pontos, né? Os pontos em função do número de pacotes, a distância percorrida e o tempo da rota, que seria o nosso y. E a gente vê que, de fato, resíduo 679 é menor do que os anteriores. Inclusive, até próximo da metade desse aqui. Então é metade dos resíduos, o que é realmente impressionante. Então, se quisermos fazer uma previsão, digamos, por exemplo, que agora a empresa
A empresa vai fazer uma entrega que que irá entregar 15 pacotes a um lugar a 250 metros de distância, e podemos esperar que isso demore 96 minutos a tal entrega, com certa confiança, certo? Podemos definir essa confiança, se necessário for. E é isso. Aqui está nosso modelo, bem feito. E espero que ao final desse vídeo você tenha sido capaz de aprender algo novo. Muito obrigado e, por favor, considere assistir o resto dos vídeos da playlist. Uma boa tarde.